Aqui foi onde o corpo foi encontrado, mas estava mesmo em mau estado, lembro-me disso. A maior parte da cabeça desapareceu. Que diabo, como é que ela veio parar aqui? Será que andou 90 km durante a noite em roupa interior? Ele fez um bom trabalho a esmagar e estilhaçar os ossos. Não me lembro bem, mas provavelmente o maior osso que ali estava era do tamanho de um dos teus dedos. Devido ao grau das queimaduras, grande parte dos corpos foram destruídos. As balas também teriam sido consumidas pelas chamas. Com a ajuda da ciência forense, a maior parte dos crimes pode ser resolvida. As provas forenses estão sempre lá, não mentem, não se esqueçam. Mas a maioria dos criminosos nunca abordou os seus crimes cientificamente. Se for suficientemente esperto, acho que seria muito fácil matar alguém e escapar impune. Se conseguir fazer com que pareça um acidente, as autoridades podem não detectar o homicídio. Se pensasse como um cientista forense, seria capaz de cometer o crime perfeito? É possível assassinar alguém sem deixar nenhumas marcas no corpo? E a resposta a isso tem que ser sim. É possível. Foi cometido num local com bastante gente e o criminoso escapou-se. Ele apenas desapareceu. O assassínio perfeito. Em cidades à volta do mundo, pessoas desaparecem todos os dias. Algumas não voltam a ser vistas. Algumas podem até ter sido vítimas de um homicídio perfeito. Um crime sem solução, onde o criminoso nunca será apanhado. A minha arma favorita? Isso terá de ser a faca. Veneno. Eu preferia algo fora de vulgar. Armas e lâminas têm-me servido bem durante muitos anos. Doug Lyle é um médico que desenvolveu uma ocupação secundária e invulgar no aconselhamento sobre como matar pessoas. He's 38 years old, he lives alone, and he plays jazz. So how are we going to pull this off? How are we going to kill this guy? O que é de errado com armas e facas? Estrangulação. Eu teria escritores, uma sala cheia de escritores, digamos, ok? Vamos planear o homicídio perfeito. Vamos matar alguém e vamos tentar fazê-lo na perfeição. A minha ideia seria algum tipo de veneno indetetável que poderia ser colocado no bocal ou na palheta do saxofone. Doug viaja pelo mundo ajudando autores a criar cenários credíveis de assassinato. Como qualquer médico vos dirá, quando vão a uma festa ou cocktail, começam a fazer perguntas sobre a vesícula ou próstata ou sobre o colesterol ou assim. Mas se for à conferência de escritores, eles quererão saber como matar uma pessoa e não ser apanhado. As vezes que vi uma morte de um só tiro são 0. Para matar alguém instantaneamente tem de se acertar no cérebro ou talvez no coração. Para muitos romancistas do mistério, a ideia de um homicídio perfeito é o maior desafio intelectual. Mas apenas um pequeno número de pessoas tentou passar da teoria à prática. Horrified officers found evidence that at least 10 people had been murdered. Continuing to sift through the evidence. Drugged, killed and dismembered his victims. Lab reports came back positive for human remains. A ciência forense tem um impressionante recorde de registros ao apanhar assassinos. Guilty to 15 counts of murder. Cada nova tecnologia, das impressões digitais ao ADN, torna mais difícil ao criminoso escapar sem ser apanhado. Mas será possível utilizar o conhecimento da ciência forense não para apanhar um assassino, mas para cometer um homicídio perfeito? De acordo com os peritos, pode haver uma maneira de conseguir escapar impune com um homicídio. Seria preciso uma arma indetetável, um local perfeito para o crime e uma forma engenhosa de fazer desaparecer o cadáver. Quando estamos a lidar com um homicídio, claro que tem de haver um corpo para ter havido um assassinato. Portanto, é a maior e melhor fonte de toda a informação da ciência forense, não apenas a causa da morte.
A primeira interpretação daquilo que o corpo tem a dizer vem da autópsia. O Dr. Richard Shepard trabalhou em casos desde Stephen Lawrence a Jill Dando, como um dos melhores patologistas do Reino Unido. O caso que ele está a observar hoje é um pouco invulgar. Este corpo é um modelo que vai aparecer no programa de televisão Silent Witness, Testemunha Silenciosa. A questão muitas vezes levantada é se é possível matar alguém sem deixar marcas nenhumas no corpo. E a resposta a isso tem de ser sim. Pode. É possível conseguir isso. A estimulação desta parte do pescoço, de ambos os lados, é muito perigosa. Por volta deste ponto, mesmo abaixo da orelha, está o vaso sanguíneo principal, a artéria carótida. Uma pressão nesse ponto do pescoço pode causar uma súbita paragem do coração. Mas, de uma maneira geral, danos são causados porque as pessoas exageram. Elas aplicam demasiada pressão e deixam marcas e causam danos. A outra coisa a lembrar é que podemos ver os corpos de maneiras muito especiais. Dissecando o pescoço, podemos descobrir pequenos danos debaixo da pele que não são visíveis do lado de fora. Um patologista forense não está concentrado apenas na forma como alguém morreu. Outros danos menores também são importantes para detectar uma morte suspeita. Os danos por arrastão, na parte de trás dos seus pés, são mazelas de estrias profundas, mas têm estas linhas verticais. Alguém lhe pegou e o arrastou para o tirar do caminho. As pistas neste modelo corporal são muitas, mas mesmo que nenhum destes danos existissem, Richard Shepard ainda assim saberia que as circunstâncias sobre esta morte eram suspeitas. Uma das coisas que podemos ver neste corpo é esta linha manchada de cor encarnado púrpura. Isto não é um dano, mas uma mudança que ocorre naturalmente depois da morte. É chamada hipóstase e é causada quando os glóbulos vermelhos assentam nos vasos sanguíneos pela influência da gravidade. Por causa das poças de sangue nas áreas do corpo junto ao chão, o padrão da hipóstase dá-nos um registro da posição do corpo a quando da morte. Se eu fosse à cena do crime e ele estivesse deitado do lado com este padrão de hipóstase, via que não batia certo. Alguém o moveu. Dá-nos uma pista muito importante que muita gente desconhece. Por isso, se estamos a abandonar um corpo, não pensamos onde está a hipóstase, apenas abandonamos o corpo e fugimos. Detectar uma morte suspeita é uma corrida contra o tempo. À medida que o corpo começa a decompor-se, a informação necessária ao patologista começa a desaparecer. Na Roma Antiga, eles tinham uma maneira maravilhosa de abandonar os corpos. Deitavam-nos aos esgotos, por isso aprecio que atirem pessoas para buracos. A melhor maneira de dispor o corpo é a mais simples, que é deixar o corpo numa zona arborizada que não seja muito usada. Também ajuda com o alibi, porque se atirar um corpo para um buraco, ele fica lá o tempo suficiente para não se poder realmente descobrir a que horas é que ele foi morto. Talvez a chave para o homicídio perfeito seja simples. Deixar o corpo a algures e as pistas desaparecerão antes que as autoridades tenham a oportunidade de as examinar. O Dr. Lee Gug dedicou a sua carreira de forma a garantir que, seja onde for que um corpo seja deixado, nenhum criminoso escape sem ser acusado de homicídio. Ele é um perito em decomposição. Quando procuramos uma coisa que sirva de modelo para a decomposição humana, queremos encontrar algo que tenha um metabolismo parecido com o humano. Também queremos alguma coisa que, se for encontrada, quando alguém está a passear, não impressione muito. Um porco doméstico de 20 quilos parece funcionar bem. E aqui temos uma face. Lee usa porcos mortos para recriar cenas de homicídio, ajudando a polícia a resolver casos de crimes. Ele observa os corpos diariamente para medir o grau de decomposição em diferentes situações. O que vamos ver é um porco que está a ser usado para recriar um homicídio onde o corpo foi embrulhado. Todos prontos para
a grande revelação? Não importa que esteja bem escondido, as moscas muito depressa apanham o cheiro de um cadáver. O que vai acontecer com o embrulhar é que vai atrasar o acesso de muitos insetos ao corpo do porco. Os insetos são dos primeiros a chegar à cena de um crime e, como tal, fornecem uma grande quantidade de informação se soubermos como a interpretar. Deixa-me tirar alguns da orelha. Sabem que estes são muito suaves e parecem bem que são todos Chrysomym megacephala. De dia ou de noite, 10 minutos após a morte, esta espécie vai aparecer. Lee coleciona insetos de cenas de crime, porque estes pequenos animais podem fazer uma coisa que mesmo os melhores patologistas do Reino Unido não conseguem. Quando é que aconteceu? A hora da morte coloca-nos problemas muito significativos. Se não se souber quando é que alguém foi morto, não se pode provar que determinado suspeito estava lá na hora do homicídio. O melhor que um patologista pode fazer é dentro de um limite de 5 horas e meia, baseado na temperatura do corpo. E isso só se aplica nas primeiras 24 horas após a morte. Se um corpo estiver morto há mais tempo do que isso, então esse limite aumenta e aumenta e aumenta. Depois de alguns dias, os patologistas já não podem acertar na hora da morte. Mas os insetos têm ciclos de vida tão regulares, de larvas a crisálidas até moscas adultas, que podem continuar a marcar o tempo acertadamente por meses ou até mesmo anos. Observando o corpo, recolhendo os espécimes mais maduros que encontramos, podemos trabalhar andando para trás no tempo e determinar quando é que os ovos dos insetos foram postos. Isto corresponde, a maior parte das vezes, ao nosso período mínimo desde que ocorreu a morte. As provas de Lee, assim recolhidas de insetos, já providenciaram a hora crucial da morte em condenações por homicídio por todos os Estados Unidos. Basicamente, este é o meu escritório. Há algumas coisas aqui que provavelmente não encontrarão na maior parte dos escritórios. Um manual de como lidar com o rapto de crianças e assassinos em série não deve ser normal. Por isso temos também um frasco para matar insetos. Estes são espécimenes que foram recuperados de um caso no Tennessee. Calcular a hora da morte é um assunto complicado. O que acontece é que, para cada fase, temos um período mínimo de tempo que leva para completar o desenvolvimento. Então isto corresponderá à hora. Em qualquer cena de crime, há centenas de variáveis. Quando as juntamos, trabalhando para trás temporalmente e adicionando o lapso de tempo para cada... A temperatura, o tempo, o tipo de inseto, tudo isto deve ser tido em conta para obter a hora exata da morte. A habilidade de Lee para interpretar o que é que os insetos têm a dizer tem sido valiosa para a polícia nos últimos 20 anos. Então começamos a descobrir os verdadeiros períodos de tempo. Este caso era simples. Nenhum cenário de homicídio foi um problema para Lee e os seus insetos. Mesmo quando os criminosos tentaram deliberadamente adulterar as provas, Lee pôde confiar nas suas experiências com porcos para o ajudar a descobrir o que se passou. Um caso em particular de que me lembro foi um em que o corpo foi regado com inseticida. Quando descobrimos que o inseticida estava presente, fizemos experiências para descobrir o que se passava e, de repente, tudo encaixou na perfeição. Lee pensa que é mesmo impossível cometer o homicídio perfeito, alterando as provas deixadas pelos insetos. Há tantas coisas que teriam de ser feitas que até um entomologista poderá cometer erros nesta situação em particular. Com o entomologista a decifrar as provas dos insetos e o patologista a interpretar o que o corpo tem a dizer, escapar impune seria muito difícil. Mas alguns criminosos conseguiram deixar o corpo a algures, onde não ficaram pistas para estes peritos trabalharem. Quase um perfeito homicídio. Esta é a Baía de Bowmans, onde o corpo foi encontrado. Creio que foi em 27 de abril de 1990.
O caso foi entregue ao advogado de acusação, Mike Rickard. Tomei primeiro conhecimento do caso quando o nosso médico legista, Frank Kendall, me ligou. Ele pensava que se tratava de um suicida que flutuara até à Baía de Bowmans e fora atingido por um contentor ou algo assim, o que justificava o estado em que se encontrava, porque estava mesmo muito danificado. Suicídios não são invulgares no estuário de Seattle, mas Mike Rickard não estava convencido. Ele usava apenas uma camisola e umas cuecas, sem sapatos. Bem, ele vivia a 90 km daqui. Se uma pessoa vai cometer suicídio, temos tido muitos. Normalmente estacionam na ponte, vão deixar uma mensagem escrita ou assim. Ele não tinha carro nem nada. Como é que ela chegou aqui? Digo ao Frank, como diabo é que ela chegou até aqui? Andou 90 km em roupa interior à meia da noite e atirou-se da ponte? Não parece. Rickard suspeitava que o marido tinha algo a esconder. Bem, ele disse que jantámos juntos ontem à noite, depois ela apenas saiu pela porta fora e nunca mais a vimos. Isso era bem depois da meia-noite. É mentira. Mas sem provas científicas para contestar a história do marido, estamos sem caso. Anos antes da investigação de Rickard, Ridley Pearson planeou um crime semelhante para uma novela que estava a escrever. Quero que seja tão difícil quanto possível para o investigador. Ia haver uma investigação forense para saber onde é que tudo começou. E se conseguirem descobrir onde começou, será que vão encontrar algumas provas que possam eventualmente levar a um suspeito? O detetive de ficção de Ridley precisava da ajuda de um perito em marés e correntes. Por isso, descobriu um na vida real. Portanto, cá estamos. Sim, aqui temos a maqueta. É enorme. O modelo de estuário de Seattle do professor Alan Duxbury pode recriar as marés em qualquer altura do passado, presente ou futuro. Agora onde fica o Oceano Pacífico? O oceano é um tanque de água salgada. Aqui temos uma caixa de marés que vai rio acima e rio abaixo, controlada por computador e que produz a subida e descida das águas na maqueta. Ridley queria saber onde é que este assassino de ficção poderia ter deitado o corpo para que ele tenha aparecido onde apareceu. O meu plano original era que talvez o corpo tivesse sido para o norte da cidade de Seattle. Aqui? Algures por aqui. E depois acabou em Alki Point. E o Dr. Duxbury disse não, apenas não funciona assim. Duxbury não poderia suspeitar que o seu trabalho nesta história de detetives poderia um dia ajudar a resolver um crime na vida real. Olhem para isto. É perfeito. Em cheio. Não adoram a ciência? Eu sabia que, obviamente, as correntes teriam que levar o corpo e tinha lido um livro, 1 ano ou 2 antes, uma novela policial que falava de um quadro oceanográfico de marés que podia recriar as nossas marés em Puget Sound. Eu pensei que, bem, era curioso, talvez esta tecnologia nos possa ajudar. E ligamos a Alan Duxbury e pedimos-lhe se nos podia ajudar. As correntes de Duxbury sugeriam que a vítima de Rickard poderia ter caído da ponte de Deception Pass a 2 km de distância. A ponte tem cerca de 50 metros de altura, creio eu. É uma queda e tanto. Mesmo debaixo da ponte, nestas rochas, foi onde os investigadores encontraram bocados do cérebro da vítima e algumas provas de sangue. E tudo isto tornava claro que ela caiu da ponte e aterrou neste ponto e ficou ali, nas rochas. O seu marido afirma que ela cometeu suicídio depois de ter deixado a casa, bem depois da meia-noite. Por isso, Rickard precisava de saber a hora exata a que a mulher caiu da ponte. Para quem estuda os oceanos, a solução era óbvia. O seu corpo tinha realmente aterrado nas rochas e, portanto, eu levei-os de volta ao local para determinar qual era a elevação relativa ao nível do mar. E sabendo isso, poderíamos descobrir a hora do dia. Será que o nível sobe o suficiente para chegar ao corpo e, digamos, fazê-lo levantar e flutuar de cima das rochas? O professor Duxbury, através dos seus cálculos, foi capaz de nos dizer que ela caiu da ponte entre as 9h30 e as 11 da noite.
Rickard tinha finalmente provas científicas de que o marido estava a mentir. Ele resolveu aquilo que poderia ter sido um homicídio perfeito. Não havia testemunhas oculares, não havia confissão. Ele insistia que a tinha visto pela última vez depois da meia-noite e o caso dependeu totalmente de provas forenses. Ele nunca admitiu, mas o júri não teve dificuldade em o condenar. Seja onde for que o corpo seja deixado, haverá sempre um ramo da ciência que pode ajudar a apanhar o criminoso. Meteorologistas, peritos em sementes e pólen, investigadores de fogos, haverá sempre alguém que pode descobrir o que realmente aconteceu. Por isso, muitos assassinos vão mais longe e tentam destruir o corpo totalmente. A perita em ADN, Eleanor Graham, tem utilizado patas de porco para ver que provas são deixadas para trás através dos diferentes métodos de abandonar um corpo. Tem havido muitos casos de corpos desmembrados. Acontece muito. Geralmente não os esfolam, mas encontramos muitos corpos desmembrados. Por isso, o que estou aqui a tentar fazer é observar através das juntas. Se tentarmos dissecar alguma coisa, a maneira mais fácil é pelos tecidos moles, evitando os ossos. Como podem ver, é particularmente difícil. Só o desmembramento pode dificultar o trabalho dos investigadores, mas alguns assassinos foram mais longe para garantirem que o corpo não poderá revelar nenhum segredos. A disused builder's yard is under police guard as local police and Home Office officials search through debris. Por volta dos anos 40, banhos de ácido eram usados por John Hay para dissolver os corpos de 6 vítimas. Como se pode ver, o efeito corrosivo começa quase instantaneamente. O tecido já começou a ser destruído. Este tipo de processo é exatamente o mesmo que ocorreria com um corpo humano. É um químico muito perigoso e corrosivo. Assim, este esteve no banho por 7 dias. O ácido pode destruir completamente a matéria orgânica. Destrói todas as provas de DNA, mas isto ainda é muito perigoso e muito disto é ainda ácido, que é difícil retirar. Por isso é que é um método tão perigoso, um pouco de louco, na minha opinião. Seriam precisos cerca de 120 litros de ácido sulfúrico e várias semanas para dissolver um corpo inteiro. E não seria o suficiente para apagar todas as provas. De facto, os ácidos não dissolvem a gordura, portanto este material ainda fica. No meio da remanescente matéria gorda, encontraram intactas 2 dentaduras, um saco de plástico encarnado e 3 cálculos biliares humanos. Os cálculos biliares estão cobertos de matéria gorda, o que os torna resistentes à digestão do ácido. Conseguir suficiente ácido sulfúrico para dissolver um corpo inteiro é virtualmente impossível. Mas os cientistas forenses estão a par de outros métodos menos perigosos. Isto é apenas um pó de lavagem biológico normal, do mesmo tipo que usamos em casa. Por isso, apenas temos de adicionar um pouco de água. Isto usa a capacidade dos enzimas biológicos de destruir proteínas e gordura para os tecidos se verem livres de matérias gordas. Depois de 7 dias a 60 graus, o pó fez efeito. Como podem ver, não há muita carne de sobra. O que sobrou pode-se literalmente retirar com as pontas dos dedos. Por isso, basicamente, só ficamos com os ossos. Foi bem limpo. Destruir todos os tecidos moles e deixar apenas os ossos torna um homicídio muito mais difícil de investigar. Poderá ser esta a chave para o homicídio perfeito? America today confessed to killing as many as 14 people. Detectives describe it as a year-long orgy of death, dismemberment and cannibalism. Through the night, forensic teams removed a fridge containing human skulls
boxes holding parts of other bodies and 3 torsos from a barrel found in a bedroom. Tudo o que restava de algumas das vítimas de Jeffrey Dahmer eram os ossos. Os restos de uma vítima foram levados ao antropologista forense Dr. Robert Mann para análises. O investigador médico trouxe umas quantas caixas de ossos e continham sacos, e quando os abrimos, vimos que só continham bocados de ossos, fragmentos de ossos. Não me lembro exatamente, mas provavelmente o maior osso que ali se encontrava seria do tamanho de um dos seus dedos, talvez um pouco maior. Jeffrey Dahmer desmembrou as suas vítimas e deixou os seus corpos como apenas esqueletos. Ele pegava numa caveira, limpava-a com ácido e fez um trabalho muito profissional. E depois destruiu o esqueleto esmagando-o com um martelo. E uma vez atirou tudo para o jardim das traseiras, deixando a mãe natureza acabar com o trabalho, pois o solo ácido e as raízes destroem ossos e dentes. If convicted, you're facing 15 terms of life imprisonment or a total of 150 years. Do you understand all of that? Yes, I do, Your Honor. Acreditávamos que os ossos trazidos a Bob Mann e os seus colegas no Instituto Smithsonian eram da primeira vítima de Dahmer, mas sem uma identificação poderia não haver nenhuma acusação de homicídio. Isso foi um trabalho muito difícil, porque ele esmerou-se ao tentar destruir o corpo. Tornou as coisas muito difíceis para nós. Mas o que ele não sabia era que a ciência forense pode desfazer o que ele fez. Levou-nos cerca de um mês, juntámos tudo o que conseguimos outra vez e fomos capazes de identificar a vítima por um osso do seu pescoço. E comparámos com o raio-x de Stephen Hicks, de quando ele foi ao dentista, com 30 anos de idade, e pudemos ver que essa vértebra no seu pescoço coincidia com a do jovem Stephen Hicks, e a identificação foi feita. A prova de Bob ajudou a condenar um dos mais assustadores assassinos em série do mundo. Jeffrey Dahmer foi considerado culpado de 17 acusações de homicídio e foi preso para o resto da vida. E acho que foi em 1994 que acabou por ser espancado até à morte na prisão. E isso terminou com a vida e a história de Jeffrey Dahmer. Não obstante a sua perícia na resolução de crimes, Bob Mann não trabalha para a Scotland Yard ou o FBI, mas para o Exército dos Estados Unidos. Ele lidera a maior equipa do mundo de antropologistas forenses no Laboratório Militar de Identificação Central dos Estados Unidos, no Havaí. O objetivo principal da equipa de Bob é encontrar os nomes de centenas de esqueletos de soldados mortos em conflitos, desde a Segunda Guerra Mundial ao presente. Acho que muitas pessoas ficariam surpreendidas ao saberem quantas técnicas antropológicas forenses foram pioneiras desde os anos 40, que se seguiram à violência da guerra. O crânio completamente fraturado. Temos de fazer uma reconstrução para o ver. O trabalho original de determinar a idade das vítimas a partir dos seus esqueletos foi feito nos restos de soldados americanos da Guerra da Coreia. Hoje usamos registros dentários, ADN e técnicas de visualização fotográfica. E apenas destes ossos a equipa também pode determinar como é que alguém morreu. No lado direito da caveira temos um pequeno buraco interior que é oblíquo, quer dizer, o osso partiu de dentro da caveira. Isto sugere que o projétil entrou aqui e saiu do outro lado. Podem ver que o braço esquerdo está bastante intacto, mas a parte superior do braço direito está quase toda desaparecida. Há vários fragmentos e um deles tem um fragmento de metal oxidado incrustado. E então isto é o que podemos ver de um trauma consistente com uma explosão. Se supusermos que a cabeça do indivíduo estava ligeiramente virada para a direita, estas 4 trajetórias são quase paralelas, sugerindo que o indivíduo tinha sido atingido várias vezes na mesma posição, pelo mesmo atirador. A equipa tem uma enorme base de dados de danos causados por diferentes armas. Danos causados por armas de fogo e granadas são dos mais fáceis de detectar. Mas será que há uma arma que não poderia ser detectada por estes peritos em ossos?
Há dois tipos de traumas com que costumamos lidar. O trauma causado pela força bruta é normalmente fácil de discernir. Podemos ver isso. Quando alguém é atingido por um bastão de beisebol ou assim, os ossos quebram em estilhaços grandes. Quando falamos de um trauma causado pela entrada de uma faca, isso é algo que pode ser muito mais difícil de determinar. Isto é arquitetura normal, mas quando chegamos mesmo perto, o que difere é que há dois pequenos buracos aqui mesmo. Desde que o antropologista forense encontre as marcas, pode descobrir que tipo de arma é que as causou. Quando olhamos do fim para baixo, podemos ver que é um triângulo e encaixa muito bem no osso. E às vezes as marcas nos ossos podem identificar não só o tipo de arma, mas exatamente a arma utilizada para cometer o homicídio. Há marcas nos instrumentos que os expõem. A ponta deste, como podem ver, está ligeiramente torcida para um canto. Quando foi usado, pode ter marcado o osso e poderemos ser capazes de o identificar. Uma bala pode ser ligada a uma arma, uma ferida de lâmina a uma faca. A arma que um assassino usa pode facilmente denunciá-lo, mas há uma arma, utilizada em ficção, que poderia nunca ser ligada a um crime. Qualquer arma que se autodestrua seria provavelmente a melhor, como um pingente de gelo. Isto é um clichê, toda a gente sabe que foi usado no passado e realmente não funcionaria mesmo de todo. É apenas uma má escolha de arma. O pingente de gelo como arma assassina é uma lenda urbana, não é possível. Não posso imaginar que um assassino queira passar muito tempo perto de um frigorífico. Um pingente de gelo desapareceria antes que o investigador pudesse ligá-lo aos danos causados no corpo. Mas poderia realmente matar alguém? A única maneira de descobrir é fazer com que dois dos principais cientistas forenses do mundo o testem. Isto é único para nós porque vamos tentar ver se o pingente de gelo consegue penetrar na carne e se causa algum dano ao osso. Um escultor de gelo local providenciou as armas. Tenho as minhas dúvidas se isto vai realmente funcionar ou não. Acho que isto pode ser bastante frágil. 3, 2, 1, vai! Isso doeu. Levanta-o, aposto que a ponta conseguiu atravessar. Sim, aqui mesmo. Atravessou tudo mesmo. Isso tem o quê? 30 centímetros de profundidade? E teria continuado se não tivesse atingido o tampo. Ok, não acho que vá atravessar esta parte com a lâmina. Atingiu o osso? Atingiu o osso, mas atravessou. Cá está o gelo. Sim, atravessou tudo isto. Estou realmente surpreendido, boa. É mesmo eficaz. Poderia matar-te? Sim, pois poderia, se acertar no lugar certo. Mas é mesmo espantoso. Funciona mesmo. Um pingente de gelo feito como deve ser pode ser uma potencial arma mortal. Desapareceria convenientemente depois de usada e provavelmente não deixaria nenhumas marcas nos ossos. De qualquer forma, vejo alguns problemas logísticos em termos de, especialmente aqui no Havaí, conseguir fazer chegar o pingente à vítima. Se andares por aí com uma arca cheia deles, podes levantar uma certa dose de suspeitas. Mesmo armado com uma arma indetetável como um pingente de gelo, qualquer criminoso deixaria outras pistas para trás. Descobrir provas é o último desenvolvimento do poder forense. A equipa CSI pode descobrir impressões digitais, fibras de vestuário, até pegadas num tapete poeirento. Por isso é que alguns criminosos tentaram alterar a cena do crime para derrotar os investigadores. Esta pequena cidade em Ohio foi o cenário de um brutal duplo homicídio. Foi no Natal de 2005 que uma velha avó de 70 anos e a sua filha foram mortas na sua casa. O homem que cometeu o crime pensou que poderia bater a ciência forense, não deixando para trás absolutamente nada que o ligasse à cena. Ele quase escapou de ser apanhado por homicídio. O caso foi levado a tribunal pelo advogado de acusação do condado, Dennis Watkins. Ele era um jovem inteligente. Ele gostava de ver o canal Discovery, gostava particularmente do CSI. Ele está interessado em aprender formas de derrotar a lei. Ele sabia sobre a pesquisa de provas e que o ADN podia ser encontrado.
Jermaine McKinney tentou aplicar aquilo que aprendeu na televisão na cena do crime. Temos aqui um criminoso que tem um plano de sangue frio para escapar com um duplo homicídio. Muito pensado, muito planeado, muito premeditado na sua metodologia. Ele arrastou ambas as vítimas num total de 14 metros para a sala da fornalha e fez arder as vítimas junto com as roupas, e grande parte dos corpos foi destruído. Com esse grau de queimaduras, as balas também seriam consumidas pelo fogo. Não foram encontradas impressões digitais e depois lavou o carro pelo menos 2 vezes. O carro estava limpo. Não conseguimos nenhuma prova no carro. Por isso ele pensou em destruir qualquer pista. Houve uma última coisa que podia ligar a Jermaine McKinney aos assassínios: as botas manchadas de sangue que ele usava. Ele guiou mais de 30 quilómetros até um lago remoto para se ver livre delas. Foi de noite, perto da meia-noite. Está escuro. O que ele tira do carro são as botas e vai até à ponte e atira-as. McKinney guiou dali para fora, mas escondido debaixo da ponte, o lago estava congelado, o suficiente para manter as suas botas a flutuar. Era apenas nas beiras da margem e debaixo da ponte que tínhamos uma fina camada de gelo. Foi um milagre que aquelas botas tenham ficado à superfície, porque o gelo estava a derreter. Se tivesse sido um dia mais tarde, as botas seguramente teriam afundado. Por sorte, um caminhante viu-as e avisou a polícia. O sangue de ambas as vítimas estava no exterior das botas. Dentro delas, o ADN de McKinney. Temos o seu ADN. 813 milhões para um como é ele. Há apenas 300 milhões de pessoas nos Estados Unidos da América. Esta prova é grande. A defesa não chamou uma única testemunha. Jermaine McKinney foi condenado a prisão perpétua. Ele quase escapou com o homicídio, não fosse por um par de botas e pelo tempo. Não importa quão esperto se é, as coisas acontecem. Muitos são os homicídios que persegui ao longo dos anos. É quase como se fosse a mão de Deus a ajudar-nos. E é assim que nós apanhamos estes assassinos. Não só porque eles cometem erros, mas porque temos um pouco de sorte. Não é suposto acontecer. Não é suposto que eles escapem. Não importa se um crime é muito bem planeado, eliminar todas as provas é virtualmente impossível. Basicamente, todas as células do nosso corpo, excepto os glóbulos vermelhos, contêm DNA. Por isso, sempre que andamos por aí, estamos a espalhar DNA. Podemos ver isso como pó, como um pouco de saliva. Tudo contém DNA. Posso recuperar isso e traçar o perfil de alguém. Nem precisam de tocar em nada para deixar o ADN para trás. Quando eu falo, não posso evitar projetar saliva que contém DNA das células das minhas bochechas. Umas poucas células são suficientes para a perita em ADN, Eleanor Graham, extrair uma impressão genética única. Se olharmos para a folha C, podemos ver as linhas coloridas que são DNA, e este DNA coincide realmente 100% com o nosso suspeito. O que nos dá uma maior probabilidade, cerca de uma hipótese num bilhão, de ser esta pessoa e não outra. É praticamente impossível cometer um crime sem deixar o seu ADN em todo o lado. Mesmo falando menos de 30 segundos, o meu DNA seria recolhido. Mas há uma situação que poderia confundir mesmo uma perita como a Eleanor. As situações onde temos mais de 3 ou 4 pessoas a contribuir para um perfil de DNA seriam muito difíceis para mim de interpretar.
ADN e outras provas desaparecem quando misturadas com recolhas deixadas por centenas de outras pessoas. Por isso, os mais espertos planeiam cometer homicídio num local público. Somebody wanted him dead. The whole efficiency of this killing. He's poisoned, but by what? Could something have been placed in the sushi he ate? Litvinenko. Então temos a história de Litvinenko. Ele foi a um hospital em Barnet e pensaram que ele tinha uma gastrite. Experts first thought it was thallium poisoning. Now they're not so sure. He'd been poisoned with a radioactive substance. Murder by radiation. Polonium-210. O toxicologista professor John Henry foi consultado pela família de Litvinenko. Nunca houve um caso de envenenamento com polónio que tenhamos tido conhecimento. Portanto, os assassinos estavam a entrar num novo tipo de território. É uma sequência incontrolável e muito traiçoeira. Danos no fígado, falha do coração. Uma vez que ele foi envenenado, não há nada que se pudesse fazer, mesmo nada que ninguém pudesse fazer, mesmo que soubessem. Uma vez que o polónio nunca tinha sido usado, os sintomas confundiram os investigadores. Eles suspeitaram de radiação, pensaram nisso, no entanto os exames concluíram que não era radiação. Não foi detectado com os exames habituais porque o polónio deixa partículas alfa. As partículas alfa não atravessam a pele, por isso pode-se utilizar um contador Geiger em alguém, pode-se fazer um scan e conclui-se que não tem nada. They went for the more sophisticated and subtle approach. Would also give time for the killer to get away. The bad old days of the Cold War. Alexander Litvinenko has died. Um tipo de veneno invulgar é um truque em que muitos assassinos confiaram. Será que lhe deram algo para beber ou forçaram-no pela garganta abaixo? Enquanto os peritos tentam descobrir o que aconteceu, o criminoso tem muito tempo para escapar. Litvinenko é o caso mais recente numa longa série de envenenamentos misteriosos e obscuros. Georgai Markov, um dissidente búlgaro. Markov foi picado com um guarda-chuva envenenado na ponte de Waterloo em 1978. O único veneno poderá ter sido o ricino. O seu assassino nunca foi apanhado. Outro caso que gostaria de vos contar é o de Yushchenko. Em 2004, o candidato presidencial Viktor Yushchenko desenvolveu manchas estranhas na sua cara. Durante semanas, os médicos pensaram que fora o resultado de algo que ele comera. Essas manchas pareciam acne, mas ninguém completou a história para fazer um diagnóstico. Por isso eu disse que teria de ser uma dioxina utilizada como um defoliante, o agente laranja. É considerado bastante tóxico. Yushchenko teve a sorte de sobreviver. O seu envenenamento quase foi descartado como uma simples doença. Se conseguir infligir uma doença misteriosa e ninguém pensar em procurar um veneno, bem, então o criminoso venceu. Conseguiu assassinar alguém sem balas dentro da vítima. Não deixam impressões digitais, nada é visto, nada é descoberto e eles escapam, impunes. É bastante assustador. Atualmente, os investigadores já reconhecem os sinais de envenenamento por ricino, dioxina ou polónio bastante depressa. Mas um veneno mais obscuro pode passar por doença misteriosa ou mesmo por uma morte natural. Se ele for encontrado, poderá ser usado num homicídio perfeito. Então, como é que vamos fazer isto? Como é que vamos matar este tipo? O homicídio perfeito terá de combinar todos estes elementos. Um veneno, que parece ser uma doença misteriosa, um local em que as provas passem despercebidas. Há sangue por todo o lado numa morgue, sim. A morgue é o sítio para matar alguém. Sim. E uma forma de fazer desaparecer o corpo completamente. Coloquem o seu corpo no caixão de outra pessoa e enviam-no para o crematório. Pode até ser possível, mas as hipóteses favorecem a polícia.
O assassino só precisa de cometer um erro e os cientistas forenses estarão no seu encalço. Até os autores admitem que é pouco provável, exceto em livro. O homicídio perfeito é possível na ficção. Podemos inventar tudo isso. Não acho que seja possível na vida real. Há sempre uma pista que fica para trás. Mesmo que seja apenas uma palavra falada, o assassino deixa sempre o seu cartão de visita. As coisas apenas correm mal. Não importa que sejam bem planeadas, elas correm mal. Não há tal coisa como um homicídio perfeito. Mas há um assassino na vida real que fez tudo para conseguir um crime perfeito. Ele usou venenos e muitas das suas vítimas foram cremadas. Mas mais do que isso, ninguém suspeitou que essas pessoas tinham sido assassinadas. É muito mais vulgar para as pessoas de idade morrerem de causas naturais. E se houver um médico que afirme que conhecia Mrs. Bloggs durante 15 anos, sei exatamente porque é que ela morreu. Esperava que acontecesse em qualquer altura e assino a certidão de óbito. Então o lado da investigação pode ser completamente ultrapassado. Este assassino estava certo que a certidão de óbito seria assinada sem nenhum inquérito, porque a vítima era paciente do assassino. O caso de Harold Shipman é muito interessante. Ele era respeitado, tinha acesso às pessoas, podia injetar-lhes venenos e o veneno que ele escolheu foi a morfina, uma droga analgésica muito vulgar. Foi tão simples como isso. Cold-blooded perversion of medical skills. The biggest serial killer in British criminal history. An excess of 91 deaths. Some speculate it's more than 1,000. The police said Shipman covered his tracks by falsifying death certificates and callously misleading relatives. Durante anos, Shipman nunca foi devidamente investigado, porque os homicídios eram completamente sem motivo. The Shipman case turned into one of Britain's biggest murder investigations, but it started only when the daughter of one of his victims realized that her mother's will had been forged. It said, I want to reward him for all the care he's given to me and the people of Hyde. O homicídio perfeito é um conceito interessante, porque claro que Harold Shipman cometeu várias centenas de crimes perfeitos. Pode dizer-se que apenas um caso não foi o homicídio perfeito. Tendo compreendido esse primeiro crime, então de repente temos mais 6, depois mais 6, depois mais 50 e depois mais 100. E temos uma série de casos que foram investigados em que nunca houve suspeitas que ele pudesse estar envolvido. Por isso, sim, estão na categoria do homicídio perfeito. Eventualmente descoberto, mas levou muito tempo antes que alguém suspeitasse. Harold Shipman left his trial showing no remorse and offering no clue as to why he became a mass killer. A prosecution lawyer said it was simply because he enjoyed it. Tal como Shipman, muitos assassinos em série poderiam não ter sido apanhados se apenas tivessem morto uma vítima, sem um motivo óbvio. Por isso, o homicídio perfeito é possível na vida real. Mas o assassino não pode cometer um único erro com o mais pequeno fragmento de prova, pois os cientistas forenses só têm de ter sorte uma vez. Pode muito bem haver o homicídio perfeito, e poderão ter havido homicídios perfeitos em que os criminosos saíram impunes. Não sabemos. Para saber mais técnicas forenses utilizadas para apanhar um criminoso e para descobrir como é que os assassinos tentaram enganar os cientistas forenses no passado, visite o site da Horizon em bbc.co.uk/Horizon. Versão portuguesa, Ateliê de Dobragens.